Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos mais uma vez, sempre agradecendo ao Senhor pela oportunidade de tratarmos dos assuntos, dos ensinos da palavra do Senhor. Estamos pregando uma série de mensagens sobre quem foi Jesus. Anterior a essa, nós mencionamos que Jesus foi contemporâneo de João o Batista. Não tem como estudar a pessoa do Senhor Jesus sem mencionar João o Batista. Por isso, vamos tratar em cerca de 20 mensagens, 20 estudos, falando sobre quem foi o Batista. Está ligado diretamente no ministério do Senhor Jesus. Então, não podemos separar. Precisamos estudar os dois personagens aí claros acima, o nosso Senhor e aquele que preparou o caminho, João o Batista. Hoje nós queremos tratar sobre um assunto com o subtema: quem foi João o Batista? Foi o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Eu quero ler um versículo do profeta Isaías, no capítulo 40, o verso de número 3, que diz assim, ó: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. O livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Como João Batista foi contemporâneo do Senhor Jesus, 700 anos antes da profecia do Batista. Aproximadamente 2.300 anos 3.300 anos da criação, de Adão até Isaías. O respeitado profeta Isaías coloca este verso. E este verso é mencionado pelos 4 biógrafos do Novo Testamento, como nós vamos ver daqui a pouco. Agora, olha que interessante, ó. O profeta Isaías, já perto do final do seu livro, ele menciona: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Nós vamos ver que a profecia que se refere a João Batista quando lemos o Novo Testamento. Antes de ler o Novo Testamento, eu só queria mostrar uma palavra aqui que na minha versão aparece como ermo. Em algumas versões em português você vai encontrar aí estepe nessa palavra ermo. O que está escrito no termo hebraico? Vai aparecer um slide aí, ó. Esta palavra no hebraico, que na nossa tradução está escrito como ermo, ela vem como ba'arav. Qual o significado desta palavra? Ser fiador, tornar-se fiador, hipotecar, comprometer-se, envolver-se, assumir responsabilidade em lugar de. Quando pegamos só o significado deste vocábulo, a gente já fica imaginando quem seria essa pessoa. Fiador, hipotecar, assumir responsabilidade no lugar de. Aí que a gente vê quem foi João Batista. Você começa a verificar as características, as qualidades deste homem, do qual o Senhor Jesus Cristo diz, que vamos ver em outras mensagens, foi o maior homem que pisou na terra. Somente acima dele, só o Senhor Jesus. Então, olha só, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Ainda tem uma conotação de solitário também, que essa palavra dá, uma plantação única, solitária. Então, João Batista foi o único. Eu mencionei na liderança que todo ser humano é um ser único, mas é que o profeta, o Batista, Jesus destacou ele como algo especial, único, não tem outro igual. Eu vou ler 4 passagens do Novo Testamento. Mateus capítulo 3, verso 3, eu vou ler a primeira. E se você quiser deixar sua Bíblia aí em Isaías, para você ver que o texto de Mateus está se referindo à profecia de Isaías, você deixa. Se você quiser acompanhar comigo, eu vou ler Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro que eu vou ler é Mateus capítulo 3, o versículo de número
3, que diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha como não há como ter dúvida de que Mateus estava se referindo à profecia de Isaías, porque ele cita o profeta Isaías. Ele diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse. Aí ele cita a profecia de Isaías. Quem era este que ele menciona no verso 3? Mateus 3:1 diz, e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Aí no verso 3 ele fala: este é aquele que foi citado lá pelo respeitado profeta Isaías 700 anos antes. Então a profecia estava se cumprindo. Agora olha que interessante, você não tem profecia sobre o apóstolo Paulo no Velho Testamento. Você não tem profecia sobre Pedro no Velho Testamento, mas você tem profecia sobre o Batista. Agora vamos ler o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Esse foi o primeiro a ser escrito. Marcos, capítulo 1, o verso 2, o verso 3 e o verso 4. Olha o que diz o Evangelho segundo Marcos. Como está escrito nos profetas: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Esse é o texto de Malaquias 3:1. Verso 3, ele vai citar agora Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí no verso 4, ele diz: e apareceu João batizando no deserto. Quem era? A quem estava se referindo a profecia? João. E ele cita a voz dos profetas lá do Velho Testamento. Você não tem profecia no Velho Testamento sobre Mateus. Você não tem profecia no Velho Testamento sobre Marcos, mas você tem sobre o Batista. Vamos ver Lucas, capítulo 3. E outra coisa bem interessante, esse assunto aparece nos 4 biógrafos aqui, Lucas capítulo 3, o verso 4 e o verso 5. Eu vou ler do verso 1, Lucas 3, vou ler do verso 1. Olha como o Batista é apresentado. Lucas capítulo 3, verso 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes o tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, verso 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Verso 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 5, Lucas dá esse acréscimo para nós, que é uma sequência da profecia de Isaías. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Lucas dá esse acréscimo, Marcos nos dá mais um acréscimo também do que Mateus. Nós vimos como se cumpria a profecia de Isaías. João, Mateus e Lucas citam diretamente Isaías. Marcos fala os profetas do Velho Testamento. A única profecia que nós temos direto igualzinho a esse texto é Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto. Então veja, quem era João? Aquele que iria preparar o caminho para o Senhor Jesus. Eles são contemporâneos, vieram na mesma época. Não tem como estudar a pessoa de Jesus sem estudar a pessoa de João. Quando eu cito Batista, que nós vamos ver que não era um sobrenome, era um título. Nós vamos ver na terceira ou quarta, nesta sequência aí, o homem que tinha o título de Batista. Nós vamos ver, está na Bíblia. Agora vamos para João, capítulo 1. Verso de número 23, o Evangelho de João é diferente de Mateus, Marcos, Lucas.
No verso 23, interessante, ó, há um diálogo aqui. Perguntaram quem era João. E ele responde: eu não sou o Cristo. Nós vamos tratar mais adiante que ele disse que não era o Cristo, mais claro o assunto. Você é Elias? Não. Quem é você então? Insistiram. Aí olha a resposta de João, verso 23. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele cita a profecia de Isaías e ele cita o nome do profeta do Velho Testamento, Isaías. Não tem como existir uma interpretação diferente do que as 4 vezes mencionadas aqui por Mateus, Marcos, Lucas e João. A referência é sobre o Batista. Não tem como fugir. Não há questão de uma outra interpretação diferente. É muito claro, não precisa de uma exegese para entender que aqui essa referência é sobre João o Batista. O que eu trago para vocês como ensino? Não temos como separar o ensinamento de Jesus separado do personagem João. Por quê? Ele veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele é o único que vem como profecia. Os demais não tinham uma profecia sobre eles no Velho Testamento. Você não tinha uma profecia sobre Bartolomeu no Velho Testamento. Você não tinha. Você não tinha uma profecia sobre João, o João evangelista que escreveu os evangelhos, o Apocalipse e as cartas. Você não tinha uma profecia sobre eles. Mas você tinha uma profecia sobre João o Batista. Esse você tinha. Desde o Velho Testamento esse homem já foi mencionado. Porque iria se cumprir na época de quem? Do Senhor Jesus, junto com o libertador. Ele viria preparar o caminho. Outra regra interessante. Quando você encontra o mesmo assunto nos 4 biógrafos, nem sempre você encontra o mesmo assunto nos 4. Mateus, Marcos, Lucas, João. O assunto da profecia de Isaías você encontra nas 4 biografias. Os 4 apóstolos escreveram sobre a profecia de Isaías 40. É porque é um assunto de suma importância. Quem foi João Batista? Cumprimento das profecias do Velho Testamento. Nesses próximos dias, nós vamos ver quem foi João, uma sequência de fatos que você não deve perder, para você entender quem foi Jesus, quem preparou o caminho, qual a função do Batista, para Jesus usar uma referência de que ele foi o maior homem que já pisou na terra. Acima dele, só o próprio Senhor Jesus. Espero que a palavra de Deus possa estar falando ao seu coração, espero que você venha crescer. Essas mensagens serão menores do que as outras que eu estava fazendo. Eu quero trazer informações e ajudar os meus irmãos em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade de tratarmos sobre o assunto o Batista. Ajuda-nos a crescer sempre na graça e no conhecimento. Abençoa cada um que está ouvindo estas mensagens, que possa crescer também. Eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.